Você mandou uma mensagem para alguém e a pessoa te respondeu só com um ok, ou só com um emoji de joinha, ou ainda só reagiu com um coraçãozinho à sua mensagem. E em 3 segundos, a sua cabeça já criou uma novela inteira. Ele ou ela ficou chateado comigo? Será que eu disse algo que da pessoa não gostou? Ou ainda se for um relacionamento amoroso, você pode pensar, ele está saindo com outra, ele cansou de mim, ele vai me deixar. Calma, respira. Porque isso aqui é a sua ansiedade falando alto. E ela pode estar te atrapalhando a ter relacionamentos bons. E hoje, a gente vai te mostrar 3 coisas. Por que o seu cérebro entra nesse loop? Como a ansiedade no relacionamento se forma lá na sua infância e ninguém te conta. E como sair desse ciclo sem precisar virar uma pessoa fria. Nós somos um casal de psicólogos e isso é exatamente o que a gente trabalha em consultório todos os dias. Primeiramente, vamos definir o terreno. Ansiedade no relacionamento não é ciúme, não é insegurança, não é falta de confiança no parceiro. Ansiedade no relacionamento é, na maioria dos casos, um sistema de alarme interno que disparou cedo demais na sua vida e esse alarme nunca mais foi desligado por você. A gente chama isso na literatura de apego ansioso. E ele se forma quando a sua principal figura de cuidado lá atrás, ela foi imprevisível. Gente, não é aqui, porque todo mundo vai trazer, né, o Freud aqui. Gente, não é culpa da mãe ou do pai. Pode ser uma pessoa na sua vida que representava esse cuidado. Mas essa pessoa que representaria esse cuidado agiu de forma ambígua, inconsistente. Pode ter até ter sido amorosa algumas vezes, mas era fria em outra, ausente em outras situações. Você nunca sabia o que ia receber. E aí o seu cérebro aprendeu uma coisa. Eu preciso vigiar. Eu preciso prestar atenção em cada sinal para não ser pego de surpresa. E aí fica aquela pessoa hipervigilante. Bom, e aí pegando o gancho disso que o Tiago explicou, o que acontece? Esse sistema de vigilância, que era inteligente lá na sua infância, hoje ele pode estar te sabotando. Porque o seu marido, sua esposa, seu parceiro, seus amigos, enfim, eles não são a sua mãe ou o seu pai imprevisível. Mas o seu cérebro não sabe disso, o seu cérebro não sabe dessa diferença das pessoas. Ele continua escaneando, fica hipervigilante buscando sinais. Então, um exemplo, uma mensagem demorou. Toca o seu alarme. O tom de voz da pessoa mudou. Toca o seu alarme. Então, você está vivendo num estado de plantão emocional 24 horas por dia. E ninguém aguenta isso. Nem você, nem a pessoa que está do seu lado. Seja essa pessoa quem for. Seu marido, sua esposa, seus amigos, seus colegas de trabalho, enfim. E quer ver na prática como isso acontece? Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu combino de almoçar com a Renata. Mas no dia eu vou te mandar uma mensagem assim, amor, hoje não vai dar. Só isso. E como é que reage uma pessoa com apego seguro? Bom, a pessoa com apego seguro, ela pensa, tá, deve ter aparecido alguma coisa, né? Ele me explica depois, aconteceu algum imprevisto. E ela segue o dia dela. Segue o dia dela. E uma pessoa com apego ansioso? Bom, aí já muda, né? A pessoa com apego ansioso entra no modo investigativo, né? Porque ela... Por que ele não explicou? O que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz algo errado ontem? Será que ele tá com raiva de mim? Eu vou ligar. Aí liga, a pessoa não atende, né? Você não atende, no caso, você não atende. Então, eu vou mandar, não atendeu, eu vou mandar mais uma mensagem e manda mais uma, enfim. Então, por que ele está demorando a responder? E aí, gente, vejam só, o medo do abandono começa a produzir o próprio abandono. Porque a outra pessoa
começa a se afastar dessa loucura, dessa pressão que aparece, né? Desse tanto de mensagem, de pergunta, de ligação, enfim. Isso se eu não fosse parar lá, se eu tivesse apego ansioso, se eu não fosse parar lá. Batendo na porta, perguntando o que tinha acontecido. E aqui entra um ponto importante. Quando a gente sente uma emoção desconfortável, como a ansiedade, a gente tem duas opções. Ou a gente acolhe essa emoção, que é muitas vezes desconfortável mesmo, e segue em direção ao que importa, mesmo com um certo nível de desconforto. Então, assim, será que aconteceu alguma coisa? Né? Aquilo pode incomodar, fica aquela dúvida, mas você não deixa que isso atrapalhe o seu dia. Ou a gente luta contra aquela emoção, a gente luta contra aquele desconforto que veio em função dessa mensagem aqui que a gente está dando exemplo. E aí a gente tenta resolver aquele desconforto ali na hora. Tenta tirar a sensação ruim usando o parceiro como um antídoto. E aí, por isso que a gente manda mensagem para ele dizer que ama, para ele reafirmar. A gente exige essa resposta imediata, essa confirmação de que está tudo bem. Só que isso funciona ali por 30 segundos. Né? A pessoa responde, e aí vejam, a pessoa responde muitas vezes porque ela quer encerrar aquela situação ali, né? Responde que tá tudo bem, tá tudo certo, diz que ama mesmo, muito mais pela pressão que você está fazendo do que muitas vezes efetivamente porque ela está sentindo aquilo. Então isso funciona, essa estratégia funciona ali rapidinho, mas aí depois a ansiedade volta, e ela volta mais forte. Isso aqui é o que a literatura chama de reforço intermitente. É o motivo pelo qual o apego ansioso é tão difícil de mudar. Porque, às vezes, a estratégia funciona. Ele responde, ele dá atenção, o pavor ele passa ali por alguns segundos. Ou, né, seja por aquele dia. E aí o seu cérebro registra, olha, deu certo. Faz de novo e você fica preso num ciclo onde o alívio é cada vez mais curto e o esforço é cada vez maior. Ou seja, você sempre vai ficar com sede. Essa fonte ela está secando e você nem percebe. Porque toda vez você quer reafirmação, você quer que o outro... Que, gente, é a base de tudo, né? Nós queremos ter controle. Nós queremos a certeza. E a certeza, ela não existe. Vivemos num mundo de incerteza o tempo todo. Exatamente. E olha, se até aqui você está se reconhecendo, deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente um pouco da sua experiência. Tá. E a saída? Essa é a boa e velha pergunta que eu escuto na clínica, acho que todo santo dia. E agora? Como eu paro de sentir isso? Gente, para de tentar controlar as coisas. Isso eu digo em todos os sentidos. Nós não temos controle sobre a maioria das coisas. E as pessoas gastam uma energia enorme tentando controlar a tudo e a todos. A saída não é fingir que você não sente. A saída é mudar a sua relação com o que você sente. Você vai continuar sentindo um aperto no peito quando ele demora para responder. E bem-vindo ao clube. Isso não é só você. Eu também sinto em algumas situações da minha vida, no início do nosso relacionamento, dava aquele frio na barriga. Hoje é diferente. Nós criamos um vínculo seguro. Mas no início, você sente ansiedade, você sente medo. Isso é normal. O problema é você não querer sentir. É a esquiva experiencial. Você sempre está querendo se esquivar das suas emoções que você julga negativa. A ansiedade ela tem um papel crucial quando você está conhecendo alguém, até para você ficar preparado, para você prestar atenção, para você aprender a lidar com aquela pessoa que está ali na sua frente, porque cada ser humano é um universo único. E a minha diferença é que eu não tento controlar. Eu sinto, eu aceito,
eu nomeio e vou agir mesmo diante da minha ansiedade. Eu não fiquei hipervigilante, né, na questão, ou perguntando se a Renata me amava toda hora. Ah, você me ama? Ah, você não... Não me respondeu, você não não... me, você não me mandou o emojizinho, será que ela tá... Né, e outra, eu também não tentei sair correndo da relação, por insegurança. E muita gente faz isso. Ou fica hipervigilante, começa a turbinar a pessoa, e aí realmente você perde a profecia autorrealizável. Ah, o sujeito vai me abandonar, mas você fez com que o sujeito te abandonasse. Ou você vai ficar com medo e vai se esquivar e vai colocar uma série de questões dentro do relacionamento. Ah, mas eu não queria mesmo, porque ele estava muito complicado, porque não sei o quê. É isso. Aprenda a viver com as suas emoções e abra mão do controle para você ser feliz. Pode parecer muito simples o que o Thiago está falando, mas se tornou muito simples para a gente porque a gente está o tempo todo exercitando essa ideia, né, de que a gente não tem controle de tudo. Então, a gente vai controlar aquilo que a gente pode fazer, né? Então, você aí, em vez de mandar a 5ª mensagem, quando alguém não te responder, você para, você nomeia, né, o que você está sentindo. Ah, tá, agora eu estou ansiosa, né? Se você tem essa dificuldade também de nomear o que você está sentindo, começa a fazer esse exercício. Então, para isso acontecer, você precisa parar, né? Você precisa não se deixar levar ali pelo calor da emoção. Então, você nomeia, tá? Agora eu estou ansiosa. Você reconhece que essa ansiedade é antiga. É quase uma criança lá dentro de você pedindo segurança. E você dá segurança para essa criança, não cobrando do seu parceiro. É você mesma, né? Você mesmo como adulto que vai se dar essa segurança. Não é nem mais seu pai e sua mãe, porque eles nem vivem mais a sua vida, eles não sabem nem como te dar isso, né? Porque você já é um adulto, né? Isso. É o seu adulto que vai trazer segurança para a sua criança. Não tem mais nenhum outro adulto na sala. Exatamente. E uma frase que eu sempre digo em consultório. Anota aí. Meu parceiro pode me amar, mas ele não foi feito para regular minha emoção. Quem regula a sua emoção é você. Ele te apoia, ele te ama, ele tá do seu lado. Eu confio, né, na minha parceira. Ela tá aqui ao meu lado. Mas a fonte de segurança interna é sua. Se você estiver buscando essa fonte de segurança externa, ela se torna frágil e você vai viver ansiosa ou ansioso. Então, eu só ia acrescentar na sua frase lá do o meu parceiro não foi feito para me regular, de que também o parceiro não foi feito para ensinar a gente a nomear as nossas próprias emoções, né? Porque muitas vezes nem o parceiro sabe nomear as dele. Então, esse é um trabalho, gente, muito nosso mesmo, muito de cada um. Se a gente não tá conseguindo nem nomear, né, a emoção para dizer para o parceiro, e muito menos da gente conseguir regular essa emoção, a gente precisa fazer um trabalho em cima disso. A gente, quando eu digo nós enquanto indivíduo, e não colocar essa responsabilidade em cima do parceiro, ou dos amigos, ou de quem quer que seja, né? Então, resumindo aqui, para a gente fechar esse vídeo, ansiedade no relacionamento não é um defeito de caráter, é um aprendizado antigo, como o Thiago explicou lá no começo do vídeo. Ela não vai sumir, mas ela pode parar de comandar. Você reconhece o gatilho, como, né, essa palavra que todo mundo fala, você nomeia o que está sentindo, então o gatilho seria a situação, você nomeia o que você está sentindo naquela situação, você pausa antes de reagir e você escolhe o que importa para você naquele relacionamento, em vez de só apagar incêndio. Gente, e aquela pergunta que a gente deixou no comecinho, por que o seu cérebro ele entra nesse loop? Agora você sabe a resposta. Porque ele aprendeu há muito tempo que vigiar era a forma certa de sobreviver.
Hoje, você pode ensinar para ele uma forma nova. Até o próximo vídeo. Até lá.